Nunca tivemos uma aderência tão brutal na história desse país como nos últimos anos. Nós conseguimos colocar 20 mil pessoas na rua. Nós mexemos com as estruturas do regime. Nós nunca temos experimentado um presidente diferente. Sabes, nós nascemos e encontramos um presidente, encontramos um partido, encontramos uma única forma de se fazerem as coisas. Nós queríamos ver uma coisa diferente, um outro presidente, um outro partido. Esse movimento foi convocado naturalmente dias antes e era para os interessados estarem no local, no Largo da Independência, localizado em Luanda, à meia-noite, portanto às 0 horas, do dia 7 de março de 2011. Nós marcamos a hora da manifestação 0 horas. 0 horas. Talvez também era inocência e não tínhamos noção da brutalidade, dos reais perigos que correríamos, mesmo até com os discursos inflamados dos senhores Bento Bento, por exemplo, Roberto de Almeida, Virgílio Fontes Pereira, né? Eles apareceram em público. E o Dino Matrosso disse mesmo, quem sair vai levar bala. Mas mesmo com esse discurso virulento e ameaçador, nós não pensamos e nem consideramos mudar a hora. Eu tinha acabado de ser testemunha de Jeová, eles já devem imaginar. Eu tinha esperanças de viver no paraíso e tal, o governo de Jeová. Então foi uma transição meio que maluca. Mas isso não me impedia de sentir que haviam coisas que não batiam certo e que mudar era necessário. Ninguém nos poderá vencer. 32 é muito, basta. 32 é muito. 32 era o tempo que o MPLA estava a governar. E Zedu fora. O Zedu era o rosto da desgovernação e de tudo que não funcionava. Então, se o Zedu saísse naquela noite do dia 7, o que é que seria? Quem iria governar? Nós estávamos preparados para ter um presidente ali? Não, nós só queremos que alguma coisa mudasse. Estive no Largo só pela manhã, mas é evidente que os outros que tinham madrugado já estavam detidos na polícia. Posso dizer que efetivamente estive no Largo, mas estive tarde. Já o Largo estava completamente ocupado e já os que tinham madrugado, como o falecido Carbono, o Luate, o Banza, já estavam detidos, não é? Nessa altura, numa esquadra da polícia. Na altura, o mundo assistia à Primavera Árabe, com protestos no Egito, Tunísia, Líbia, países do norte de África e também noutros países do Médio Oriente. O poder do povo estava a derrubar os regimes autoritários, a ditadura militar. Em Angola, o 7 de março de 2011 foi o início dos protestos que se seguiram. E se não houvesse 7 de março, nunca poderia ter os 15 mais 2. Então, os 15 mais 2 só foi o acaso do 7 de março. Por isso que eu me revejo mais no 7 de março. Foi o dia em que eu, naquela manifestação, não consegui chegar até o Largo da Independência, mas sim cheguei até quase o aeroporto, e lá no aeroporto já tinha o contingente todo. Aquele dia parecia mesmo que a mudança em Angola estava mesmo assim próximos. Aquela vontade que eu digo por mim, que eu tinha naquele dia, naquele 7 de março, do dia 11, eu não consigo descrever. E é evidente que tinha consciência dos riscos, mas o meu objetivo era aproveitar a onda da Primavera Árabe, que varria o norte do continente africano e naturalmente parte do Médio Oriente, não exatamente replicar de forma, digamos, não contextualizada o movimento, mas aproveitar a onda e fazermos cá dentro algo que fosse condizente com a nossa realidade, mas é claro que o objetivo era promover a queda do sistema. Os protestos continuaram depois do 7 de março
e eram abafados logo à nascença. Os ativistas eram detidos. Nito Alves chegou a ser raptado e torturado. A 23 de novembro de 2014, a ativista Laurinda Gouveia foi espancada num protesto. Foi em 2014 que testemunhei, vi uma agressão desproporcional, arbitrária, completamente selvagem de elementos de agentes da polícia ao agredirem, né, a Laurinda Gouveia, ela completamente indefesa, completamente sozinha, completamente alheia ao que se estava a passar naquele momento. Simplesmente por estar de passagem e ser uma pessoa marcada, um grupo de polícias cercaram e agrediram barbaramente. Tínhamos muitas senhoras, mas porém, por conta da repressão, né, que nós sofríamos, desde perseguições, também surras, né, agressões físicas, muitas dessas mulheres acabaram por recuar. Porque eu tenho assim em mente, por exemplo, uma das nossas companheiras, ela havia perdido o bebê, tinha gêmeos, ela estava grávida, naquela decorrer de toda a perseguição da polícia no momento da manifestação. Quando ela chegou em casa, ela começou a sangrar. Quando vi aquele ato, achei que não bastava denúncia, não bastava artigos, não bastava o Facebook. Era preciso uma intervenção. Cédric de Carvalho é um repórter de investigação. Faz jornalismo de causas. Criticava o sistema através de artigos de opinião e reportagens no Novo Jornal de Angola. Mas essa manifestação, em 2014, mudou a sua vida. Foi aí que eu mesmo, na altura, ainda no Novo Jornal, decidi, com alguns companheiros, organizar uma marcha de repúdio contra a violência policial. A própria marcha de repúdio contra a violência policial também foi violentada, foi reprimida. Quer dizer, a polícia demonstrou que eles é mesmo para reprimir. Até a marcha contra a repressão, a polícia reprime. Foi neste momento em que eu percebi que era preciso mais além das palavras. É preciso mais além das palavras, é preciso uma ideia mais concertada. Até hoje vive uma ditadura, não é que vivia. Vive-se uma ditadura, vive-se uma prisão de liberdade de pensamento. As pessoas não são livres. E na altura, muita dessa prisão era até inconsciente. A maior parte das pessoas nem sabiam que não são livres, era ainda mais grave. Eu tinha que fazer alguma coisa para ver se poderia haver uma mudança. A pobreza que eu sinto, ou que a minha família sentia, era só uma representação de várias famílias que existem nesse país que são pobres. O maior cancro, né, que contribuiu para o subdesenvolvimento do país foi a corrupção, primeiro. Segundo, a exclusão social. Quem não pertencesse ao MPLA não era visto como cidadão, não era visto como um mero habitante. No nosso próprio país você não tinha direitos, você era provedor de deveres, mas os direitos não. Você não podia reclamar pela água, pela falta de emprego, pela falta de justiça social. Eras mortos, eras encarcerado. Então, diante daquele ambiente, o que aconteceu, na verdade, foi a tentativa de pressionarmos o regime para que tomasse consciência de que nós queríamos a mudança. Nós somos as principais vítimas do desinteresse dos nossos governantes. Nós vivemos na pele, no osso, a exclusão, a falta de oportunidade. Somos o reflexo dos erros, da ambição, da traição dos nossos governantes. Os partidos da oposição não podiam fazer muito porque estavam saindo num processo de reconstituição. A ideia surgiu através de um amigo nosso, Domingos da Cruz. Na verdade, eu venho do Mochico. E de onde eu venho, falar de política na altura, que ele te custaria a exclusão social, percas de amigos. Você, de certa forma, vivia um ambiente de exclusão. Você não podia partilhar
a tua visão, fazer uma análise, uma crítica sobre a situação política. Depois transformei a minha casa num espaço de debate. Eu convidava os Maputo Anconda, os Domingos da Cruz, o DJ Gangsta, Miguel Neto, entre outros, né? Participavam em casa para discutirmos o país. Então, numa dessas reflexões, numa dessas sessões, o Domingo, quando sugeriu-nos que ele tinha um livro, né, do Gene Sharp, e precisava adaptar o livro à nossa realidade para aprendermos as técnicas de como destruirmos a ditadura. Tem estudos sobre o assunto e, portanto, Angola é um regime autoritário, claramente. Não há dúvidas quanto a isso. E por isso entendi que era necessário propor caminhos, digamos, de libertação, não é? O caso conhecido como sendo 15+2 jamais existiria se eu não tivesse proposto digamos, o pensamento de Gene Sharp no contexto de Angola para que fosse aplicado de forma a transformar o regime de uma ditadura para uma verdadeira democracia, que é basicamente o argumento central da obra de Gene Sharp. Os encontros eram na Vila Alice, no centro de Luanda. Estávamos a estudar ferramentas de lidar de forma pacífica ou ultrapassar de forma pacífica com a ditadura. É um livro de ferramentas muito interessante. Então vimos nele uma grande oportunidade. Existem várias formas de luta contra um regime autoritário. De uma forma abstrata e geral, existem 3 possibilidades. Ou se pode optar por uma guerra no sentido convencional, não é? Uma guerra de guerrilha, por exemplo. Também é outra forma, mas no contexto de um regime autoritário atualmente aparecem grupos que fazem guerrilha, vai lá. Ou opta-se por um golpe de Estado, que nós conhecemos em vários países africanos, acontecem golpes de Estado com vista a transformar os regimes, e para quem não acredita nem na violência de uma guerrilha, nem num golpe de Estado, eu entendi que, tendo em conta a história da Angola, e todo o ambiente que se vive no país, o mais adequado é efetivamente às técnicas de luta não violentas. Na altura as opiniões se dividiam, né? Uns entendiam que a principal causa dos problemas era José Eduardo dos Santos e outros entendiam que o problema da Angola era o MPLA, mas a mim também tinha a convicção de que a raiz dos problemas nessa altura era José Eduardo dos Santos. Ainda não tinha a noção mais acabada de que o problema era o mesmo sistema por completo. O nosso primeiro objetivo era mesmo tirar José Eduardo dos Santos do poder, porque aquelas reuniões depois iriam resultar num movimento consistente que levaria mesmo à queda do José Eduardo dos Santos. As autoridades depressa intervieram. Os encontros começaram em maio de 2015. Em junho, vários ativistas foram detidos por agentes do Serviço de Investigação Criminal na Vila Alice. Os outros foram notificados ou detidos mais tarde. Foram acusados de planear um golpe de Estado em Angola. Nesse sábado do dia 20, curiosamente foi meu primeiro dia. Eu chego num período de uns 15 minutos, 10 minutos, tínhamos sido surpreendidos pelos agentes do SIC. Abriram a porta do espaço onde nos encontrávamos e anunciaram a nossa detenção. Então, minha família, esta aqui foi mais uma matéria de hoje. Você que ainda não é inscrito, por favor, chegue até aqui, subscreva o nosso canal, ative as notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar. É nós sem ele. Aqui fala o teu boy da Boy. Guiri Papo, família!